Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos refletir sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, nos itens 1, 2, 7, 11 e 12. Nós vamos nos focar nesses pontos. Nós sempre lembramos que o Evangelho é um livro que traz para nós, espíritos encarnados e desencarnados, um roteiro de vida, um roteiro de comportamento que foi exemplificado pelo próprio Jesus. Jesus, espírito puro, encarregado da formação desse planeta, encarregado da condução do nosso grupo de espíritos que vivemos nesse planeta, em rumo a essa perfeição, veio pessoalmente para nos ensinar. Então, quando a gente para refletir sobre o Evangelho, nós precisamos sempre trazer esse Evangelho para a nossa vida, porque a gente não pode tratar o Evangelho como uma coisa distante, uma coisa de ideal. Seria bom se fosse assim. Realmente seria bom se fosse assim, mas se não é, vamos trabalhar para que seja. Então o Evangelho, ele é uma coisa prática, ele é uma coisa para a gente colocar em qualquer momento da nossa vida. E quando a gente vê esse item de não se pode servir a Deus e a Mamon, o que Jesus quer nos trazer quando ele fala isso? Então no item 1, ele vai trazer para a gente, Kardec colocou para a gente uma passagem de Lucas, lá no capítulo 16, no versículo 13, que é justamente o trecho que fala desse capítulo, dá o título desse capítulo. Não se pode servir a dois senhores, pois se odiará um e amará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E em seguida, Kardec, já no item 2, já começa tratando de um trecho, de um versículo, que vai se encontrar tanto em Mateus, quanto em Marcos e quanto em Lucas. E ele vai falar assim, eu vou falar bem resumido. Um jovem se aproxima de Jesus e chama ele assim: bom mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus vai responder para ele: por que me chamas de bom? Bom é Deus, né? Em relação às suas perguntas, se você quer a vida eterna, então cumpre a lei. Qual era a lei? Ele vai recitar os trechos dos 10 mandamentos, os itens dos 10 mandamentos, que dizem respeito à nossa relação com o nosso semelhante. Não matarás, não furtarás, honrarás pai e mãe, não cobiçarás, não invejarás, né? E ele fala isso para o rapaz. E o rapaz, ele fala assim: bom, isso eu já faço, desde do momento que eu sou criança, eu já cumpro esses mandamentos. Então Jesus responde para ele: então, se você já cumpre esses mandamentos, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E aí a narrativa conta-se que o rapaz abaixou a cabeça, saiu cabisbaixo e afastou-se. Depois Jesus vai se encontrando com os apóstolos, né, mais reservadamente. Ele vai explicar que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Ele usa essa imagem simbólica. Então, quando a gente vê esse trecho, a gente começa a trazer para a gente, com a doutrina espírita, com o entendimento da doutrina espírita, lembrar que nós somos o quê? Nós somos espíritos, que nós estamos nessa carreira ascensional de evolução para chegar numa situação de perfeição relativa. Só que para a gente chegar numa perfeição, nós temos que aprender a lidar com todas as diversas situações que a gente pode se imaginar na vida do espírito, né? Entre elas está a riqueza, né? E tantas outras. Aqui o trecho aqui ele vai falar mais focado, dando de entender na riqueza, mas à medida que a gente vai refletindo, a gente vai ver que é muito mais profundo que isso. E na própria passagem de Jesus, a gente vai chamar atenção para dois momentos. O primeiro, né, quando ele fala
Na primeira passagem, odiar um e amarás o outro Senhor. A gente sabe que lá os hebreus, eles não tinham desse termo odiar, a palavra que foi traduzida para odiar não tinha esse sentido de ódio, mas gostar menos. Então a gente vai se afeiçoar mais com um do que com o outro. Na segunda passagem, olha só que interessante. Jesus corrige o rapaz, ele fala assim: por que me chamas de bom? Então ele já começa a trazer o fundo, o objetivo dessas palavras dele aí. Só de olhar para uma pessoa, a gente consegue saber se ela é boa ou não? A gente não sabe. A gente precisa conhecer aquela pessoa, saber sua história, saber suas tendências, saber aquilo que ela gosta, que ela não gosta, né? Por isso que Jesus fala: só de olhar para mim, já me chamas de bom? Bom é o Pai que estás no céu, né? Que é Deus, é a perfeição absoluta. No segundo momento, outra parte que vai chamar a atenção, quando ele fala com o rapaz, que ele lista os mandamentos que ele deveria prestar atenção, o rapaz fala assim: mas esse eu já cumpro. Ou seja, ele deixa claro que ele era uma pessoa religiosa, que ele estava de acordo com aquilo que se esperava dele como um hebreu. Ele já seguia as leis dos judeus, cumpria com os seus ritos, cumpria com aquilo que se esperava dele como cidadão da época. Então, assim, ele era uma pessoa que já estava fazendo alguma coisa, né? Então, quer dizer que não bastava apenas conhecer, né, os mandamentos. Não bastava apenas seguir de maneira, o quê? Maneira superficial. E a gente vai chegar mais daqui a pouco, né? Por que isso não adianta? Porque ele conhecia as leis, ele sabia o que era necessário fazer, ele seguia. Mas ele seguia de maneira o quê? Superficial, sem sentimento. Então, quando Jesus o provoca para vender tudo que tem e dar para aqueles que são pobres, ia demandar dele um esforço muito grande, porque ele teria que fazer isso ainda com amor. Porque se ele vendesse ainda tudo que ele tivesse e desse para os pobres sem sentimentos, o objetivo ainda não teria sido alcançado, né? Valeria para ele de alguma coisa? Lógico que valeria. Todo esforço nosso nos ajuda, nos fortalece. Mas o objetivo não teria sido alcançado ainda. Então, a doutrina espírita, ela vai contar para a gente o seguinte: nós vamos passar pelas experiências que nós precisamos como espírito para viver e aprender a administrar. Então nós vamos passar por uma riqueza, vamos passar por uma pobreza, vamos passar por uma situação de saúde, vamos passar por uma situação de doença, para que a gente possa passar por todas essas experiências e dominá-las como espírito, né? Controlar, sair como vencedor, não ser dominados por ela. E isso vai fazer o quê? Demandar o quê? Diversas vidas, né? Nós sabemos que numa vida só não dá para a gente saber tudo. Então, como Emmanuel nos diz, nós reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos para vivermos experiências, né? Experiências materiais e experiências religiosas. E aí Emmanuel fala assim, que as experiências religiosas são as mais importantes. Mas o religioso no sentido do quê? Religioso no campo do sentimento. E religioso, quando a gente pensa religioso, muita gente pensa: é só vir no centro. O rapaz da parábola, da história, cumpria os rituais dele, e ainda assim não estava pronto. Então a gente vê que a coisa é muito mais profunda. Religioso é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Então nós podemos ter uma experiência religiosa na fila da padaria, quando a gente deseja para uma pessoa que está na fila um bom dia, com todo o sentimento, com todo o coração. Então a gente vê que o objetivo desse capítulo vai se traçando de uma maneira muito mais profunda do que ele parece, né? E Jesus, quando ele explica que a riqueza ela é uma prova difícil, e realmente é, por que a riqueza é tão complicada assim, né? Quando nós temos o recurso financeiro, tudo está ao nosso alcance.
não existe barreira, tudo a gente pode conseguir, seja aquilo de bom, como seja aquilo de ruim também, né? Aí vai depender de quem? Da pecinha que está entre nós, que está controlando tudo isso, que somos nós. Quais são as nossas tendências? Então, muitas vezes nós invejamos a situação de uma pessoa rica, de uma pessoa que tem uma situação econômica farta, mas nós esquecemos de nos perguntar, olhar para nós de verdade e falar assim: quem sou eu? Quais são minhas tendências? Será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa eu faria melhor que ela? São essas reflexões, essa autoavaliação, né, que vai construindo na gente, nos fortalecendo como espírito. Não quer dizer que a gente já vai sair acertando tudo e fazendo tudo certo. Não, porque temos toda uma história que nós precisamos alterar. Mas nós começamos a colocar para nós os critérios, os limites, né, e tentamos fazer o exercício de caminhar dentro desses limites. Então, muitas vezes, quando nós temos todos esses recursos na mão, o orgulho, o egoísmo, a sensualidade, os diversos vícios, né, pode ser que muitos deles aflorem. Por quê? Porque são situações que nós já cultivamos há muito tempo. Nós somos espíritos que vivemos muito já. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já nos encarnamos e reencarnamos diversas e diversas vezes. E o que será que nós fizemos nessas vidas, né? Hoje nós somos o que nós somos de melhor. Nós hoje somos o que temos de melhor. Por quê? Porque nós já passamos por vidas aprendendo. E hoje nós estamos aqui, refletindo sobre o Evangelho, tentando colocar isso na nossa vida, né? Estamos lutando com as nossas dificuldades, mas nós temos as nossas tendências. Quando Jesus fala dessa dificuldade da prova da riqueza, que ele usa essa imagem do camelo passando pelo fundo da agulha, né, que a gente depois no próprio Evangelho vai ler que o camelo era um fio mais grosso, não era o animal, era um fio mais grosso, que era difícil de passar no fundo da agulha, ou então a agulha era aquele portal que tinha no muro da cidade, e o camelo tinha que passar meio espremido ali. Também eram duas interpretações. Então ele não está falando que a riqueza é ruim. A riqueza é uma coisa neutra, como qualquer coisa na vida é neutra. O que dá o valor para a coisa? Somos nós. Nós é que damos o valor para aquilo. Como é que nós trabalhamos aquela riqueza? Como é que nós trabalhamos aquela pobreza? Como é que nós trabalhamos a nossa saúde? Como é que nós trabalhamos a nossa inteligência, né? Como é que nós nos apegamos a essa riqueza, né? Então, a riqueza em si, ela é importante, né? Ela é importante porque ela nós precisamos dela para fazer girar materialmente esse mundo, criar empregos, a indústria para gerar para a gente os bens de consumo, que nós precisamos dos bens de consumo na matéria. Nós somos espíritos, nosso lugar não é aqui. Mas aqui, quando nós estamos aqui encarnados, nós precisamos de uma roupa, nós precisamos de um par de óculos, nós precisamos de acessórios que precisam ser produzidos. Nós precisamos de salário para nós podermos comprar os nossos recursos, nos alimentar, nos vestir, comprar tudo que a gente precisa. E tudo isso vem de uma riqueza que vai gerar o trabalho, vai gerar os recursos para a gente poder obter tudo. Mas ele vai chamar a nossa atenção para essa relação de como nós lidamos com isso, né? Então cabe a nós pensar assim: se eu fosse rico, né, como é que eu ia lidar com essa riqueza? E muitas vezes a gente pode falar, todo mundo não, mas muitos de nós falamos: eu queria ganhar na Mega Sena. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu já não ia trabalhar mais, né? Eu já ia aposentar de vez, né? Como se o trabalho fosse uma coisa ruim. Às vezes o trabalho é pesado, é complicado, mas é aquilo que nós precisamos. Mas qual que é a importância desse exemplo? É o sentimento que nós estamos nutrindo por trás desse desejo. Então quer dizer o quê? Que nós ainda não estamos preparados para viver essa experiência. Ou se nós já vivemos, nós não sabemos, né? Então nós precisamos fazer o quê?
Toda vez que nós passamos por essas situações, nós precisamos nos autoavaliar. Por exemplo, se eu fosse rico, o que eu ia fazer com essa riqueza? E fazer uma autoanálise sincera, né? Para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa identificar as nossas dificuldades e a partir daí começar a trabalhar sobre elas. Se eu sou egoísta, se eu sou uma pessoa mesquinha, então eu preciso trabalhar esse aspecto. Eu preciso começar a me envolver com situações que despertem em mim a piedade, a caridade, a beneficência, para que a gente possa ir exercitando esses sentimentos. E aí sim a gente tem a condição de dar um fim útil para os recursos, né? Mas ela é uma prova difícil, né? Então, se a gente parar para refletir sobre isso, né, a gente vai ver que nós temos essa experiência que Deus nos dá sempre com um objetivo, né? Às vezes a gente pensa, Deus me deu, eu vou usufruir, né? Sem responsabilidade, sem nada. Mas nós estamos atrelados numa lei de cooperação, que somos nós que vamos trabalhando na obra divina, espíritos ainda em evolução. Do mesmo jeito que nós temos os espíritos mais elevados, temos nós, que somos espíritos mais elevados, que temos o nosso grau de cooperação para dar com a obra divina, né? Então, à medida que nós formos mexendo nos envolvendo com o trabalho, com a beneficência, nós vamos criando condição de dar o nosso melhor. E a gente precisa se conhecer para isso, né? A gente sempre fala, quando a gente chega nesse capítulo, a gente associa esse servir a Deus e a Mamon com a riqueza, com o recurso financeiro, né? E realmente, né, talvez o motivo que está estampado ali nas palavras de Jesus realmente é esse. Está falando do moço rico propondo para ele se desfazer dos seus recursos, né? Mas toda a situação de abundância serve para essa condição, né? Porque muitas vezes, se nós temos mais dinheiro que o outro, nós nos achamos melhor que o outro. A gente só tem dinheiro um pouco mais que o outro, né? Se nós temos mais inteligência do que o outro, a gente foi favorecido por uma condição na vida e a gente aproveitou, lógico, a situação de poder se esforçar, se estudar, de se empenhar, né? Então a gente teve condição de exercitar um pouco mais a inteligência, mas isso não faz da gente melhor, né? Então a gente está numa situação de abundância no campo da inteligência. No campo da saúde, né? A gente tem saúde para dar e vender, né? Mas nós não somos capazes de auxiliar um semelhante nosso que tem uma limitação, né? Então a gente vê que essa lição de não servir a Deus e a Mamon, ela é muito mais profunda, porque ela vai trazer a gente para fazer essa reflexão em outros aspectos da nossa vida que não são só o financeiro, né? Muitas vezes a gente pode falar até da nossa aparência, né? Às vezes a outra pessoa não tem aparência tão boa, mas o que a gente faz com a nossa aparência? O que isso significa para nós, né? Que fim que eu vou dar para isso, né? Vai ser só aqui físico? Será que a gente não pode usar da nossa aparência para cativar as pessoas, dar bom exemplo, ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então a gente vai vendo que o servir a Deus e a Mamon, ele é muito mais profundo do que simplesmente falar de dinheiro, né? Por quê? Porque são todas as situações e as experiências que nós precisamos passar pela vida para a gente aprender a lidar com elas como espírito imortal. A gente começou falando da riqueza, aparência, saúde, inteligência, né? Outras, a gente pode usar aqui o termo, outras aptidões que a gente tenha mais desenvolvidas, né? Que outras pessoas não tenham, né?
a nossa profissão, dentro da nossa profissão, a gente tem facilidade com isso, tem facilidade com aquilo, né? Mas a gente vai vendo que a gente está inserido nesse contexto de relação um com o outro. Lá na parábola, lá na passagem de Jesus, ele fala para o moço rico justamente isso. Dentre todas as leis que os hebreus tinham, fora os 10 mandamentos, tinham outras tantas leis deles que eles seguiam, né? Ele vai pegar justamente aquelas, os 10 mandamentos que são relacionadas com a nossa relação entre as pessoas, com os nossos semelhantes. Por quê? Porque é importante a gente ter esse contato. Esse é o caminho que nos leva ao Pai. Então, em toda a relação de abundância, qualquer situação, tenho, por exemplo, um pouco mais, um exemplo hipotético, um pouco mais de inteligência do que algumas pessoas, né? Então, o que eu esperaria que uma pessoa mais inteligente que eu fizesse por mim? É a regra de ouro. É a regra de ouro. E a regra de ouro qual que é? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para a gente. Jesus, em outra oportunidade, vai responder que a primeira lei, a maior lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, tão grande quanto a primeira, é amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque esse é o caminho. A gente não consegue chegar ao amor a Deus sem chegar a amar ao próximo. A gente não consegue evoluir como espírito sem amar o próximo. Então, se nós estamos em dúvida do que fazer com as aptidões que Deus nos deu, com os nossos talentos, a gente pode se perguntar: se eu não tivesse esse talento, o que eu gostaria que quem tivesse fizesse por mim? E aí a gente começa a exercitar. É lógico que isso tudo não é uma coisa mágica, onde a gente fala, a gente toma conhecimento, aqui e ali já está fazendo. Não é assim que funciona. Porque nós somos espíritos e temos toda uma história para corrigir. Mas nós temos condição de fazer o quê? Um pouquinho a cada dia tentar ir se melhorando. Ir prestando atenção nas nossas atitudes, nas nossas posturas, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. É lógico que mais ali na frente a gente cai, se esborracha, a gente dá aquela escorregada nas nossas tendências e tem que começar tudo de novo. E nós vamos levantar e vamos começar tudo de novo. Porque esse é o exercício, né? O exercício é justamente chegar até lá. Haverão tombos no caminho, mas se a gente, a partir de cada tombo que a gente tomar, a gente não levantar e prosseguir, a gente não chega, a gente fica parado. Então a mensagem dessa tarde é essa, né? Para que a gente possa olhar para nós, né? E todos nós temos um talento. Às vezes nós temos a facilidade de ouvir as pessoas com mais paciência. Às vezes nós temos o talento de colocar uma palavra com um pouco mais de carinho, um pouco mais de acolhimento, né? Às vezes a gente tem o talento de ficar sentadinho do lado de uma pessoa, quietinho, só fazendo companhia, né? Mas fazer isso com sentimento. Então a gente começa fazendo aquilo que a gente pode, aquilo que a gente já consegue fazer, né? Exercitando-se e fortalecendo espiritualmente, né? Porque todos nós temos alguma coisa que nós podemos dar em cooperação com a seara divina, que é tudo isso que nós vivemos. Em todos os lugares que nós vamos, com todas as pessoas que nós convivemos, nós temos condição de servir de alguma forma, né? E a lição de hoje ela fala isso, né? Então, se nós ficarmos focados apenas no nosso orgulho, na nossa vaidade, né, no nosso imediato, que seria um desses senhores, nós corremos o risco de não servir a Deus. Então nós gostaremos menos dessa outra parte mais espiritualizada. Mas sabendo que com o exercício nós conseguiremos chegar lá, vamos nos exercitar, confiantes, porque nós não estamos sozinhos,
por mais dificuldades que nós possamos ter na nossa caminhada, nas nossas experiências de vida, nas nossas escolhas ainda vacilantes, nós temos essa espiritualidade que está aqui hoje, junto com a gente, que trouxe a gente até aqui. A gente está sentado aqui hoje, refletindo junto, né? Porque a gente às vezes não faz ideia do esforço que foi feito para trazer a gente até aqui. Então, a nossa parte, o que é? Fazer o esforço, a perseverança, prosseguir e tentar, prosseguir e tentar. Essa é a nossa parte. Confiantes que eles estão conosco. Então, uma boa tarde a todos. Obrigado pela atenção.